Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade no nosso canal Esporte Sociedade. E como é de praxe, né? Eu gostaria de começar esse diálogo que nós vamos ter aqui com a professora Luma Aires, que já está aqui conosco. Daqui a pouco vocês vão conhecê-la, para quem não conhece, né? Chamar a atenção sobre essa conjuntura pandêmica que nós estamos vivendo, né? É sempre bom nós estarmos alertando em função dessa crise sanitária pela qual passa o país. Fizemos um ano desse processo no último dia 26 de fevereiro, e esse fenômeno tem se ampliado, né? Nós estamos, a cada dia, vendo essa situação se tornar altamente dramática, né? Aqui no estado da Bahia, de onde eu estou falando, a situação é muito grave, né? Gravíssima. Nós estamos aqui numa situação em que os leitos de UTI, em sua grande maioria, quase na sua totalidade, ocupados. Como essa atividade ela tem a presença da professora, como eu disse, Luma Aires, e que ele reside em Santa Maria, eu tive a preocupação também de dar uma olhadinha no estado do Rio Grande do Sul, e a situação também é gravíssima, né? A ocupação de 100% de UTI. Porto Alegre tem 154 pacientes na fila, né? Quer dizer, não é uma situação fácil. Então, todos nós, brasileiros, nós precisamos estar atentos em relação a essa situação. E se nós quisermos, como eu estou vendo, um movimento que muita gente está querendo, não está querendo lockdown, está querendo retorno de comércio, está querendo retorno das aulas, enfim, está querendo retorno das atividades ditas normais, né, daquelas que nós fazíamos antes dessa crise sanitária. É necessário que a gente exija vacina, né? Então, a vacina é um elemento fundamental para que a gente possa voltar a exercer as nossas atividades cotidianas. Se isso não acontecer, essa situação realmente vai ficar cada vez mais grave, e nós vamos perder cotidianamente cada vez mais brasileiros. Então, eu conclamo aí todos vocês a não só se cuidarem, a cuidarem de si, a cuidarem dos outros, mas também procurar conscientizar as pessoas que ainda resistem à utilização de alguns protocolos, que elas o façam, né, para o bem de todos, tá ok? Então, dito isso, eu vou chamar aqui, vou colocar aqui na sala a nossa professora Luma. Olá. Professora, muito obrigado mais uma vez. Eu já lhe agradeci no nosso primeiro contato, quando a gente estava ajustando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a nossa atividade, mas eu queria, mais uma vez, agora de público, agradecer assim o seu pronto atendimento, né? Eu tive contato, conhecimento, na verdade, a respeito dessa atividade do handebol de botão através de um jornal, o Jornal Diário de Santa Maria. Entrei em contato com a professora Luma por e-mail, e ela prontamente me respondeu, dizendo que aceitava sim, e isso foi muito bom, achei muito, muito interessante. Assim, eu queria, então, lhe agradecer por você oportunizar as pessoas que participam aqui das nossas atividades, para aquelas que estão aqui nesse momento, e para as outras, né, que virão. O canal do YouTube é interessante, porque essa atividade fica gravada, então quem não teve condições de vir hoje, pode aparecer aqui outro dia, outro momento, e ter acesso a esse conteúdo, né? Então, essa gentileza
essa prontidão da professora Luma, eu queria, de forma pública, agradecer e saudar aqui algumas pessoas que já estão com a gente, professora. A Ayla Moreira, né? Ayla Moreira é professora formada também pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui o professor Ailton Cotrim Prates, da Universidade Federal de Alagoas, do campo de Arapiraca, né? O acadêmico, já quase professor, Jesus Pedro, da Universidade Estadual de Feira de Santana, também. Então, são as pessoas que estão aqui prestigiando essa sua apresentação com referência ao handebol de botão, que eu fiquei muito curioso. Né? Assim, eu conhecia o futebol, aquele de botão, de mesa, né? Já joguei o antigo estrelão, aquela mesa verde, né? E já joguei muito ali, mas não com aqueles botões de plástico, né? Extremamente precário, mas, de certa forma, era uma atividade bem interessante, e fiquei muito surpreso quando eu ouvi o termo handebol de botão, né? Eu realmente fiquei tentando imaginar o que seria, né? O que seria esse handebol de botão. Eu disse, não, vou entrar em contato com a professora, para mim é uma novidade, deve ser uma novidade também para um conjunto de outras pessoas, né? E, portanto, sim, acho que é uma oportunidade, o canal é para isso também, para a gente socializar conhecimento, socializar experiência, né? Vou chamar a professora para poder apresentar. E eu queria, Luma, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Sim, da sua formação, do seu percurso, e como é que você chega com essa ideia, né? A criação, a materialização dessa ideia sobre o handebol de botão. Fique à vontade. Muito bem, boa tarde a todo mundo que está aqui. Professor, eu que fico muito feliz pelo convite, por ter pessoas interessadas no conteúdo, né, nessa nova manifestação para o ensino do handball. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, espero que todo mundo aproveite, né, e depois, em determinado tempo, passem para os amigos. Quanto mais pessoas souber sobre o handball de botão, melhor para o nosso mundo esportivo, aí, a modalidade em si, acredito que vai se desenvolver cada vez melhor. Eu sou a professora Luma Aires, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo, assim, ansiosa, né, já pronta para querer falar, por isso que o professor falou que prontamente eu respondi. Eu adoro os convites, né, quando as pessoas se interessam pelo meu conteúdo, e eu sou realmente a maluca do handball, eu sou apaixonada por isso, né? Eu vivo handball há mais de 10 anos, caracterizo como sendo pouco, tá? E entrei tarde no handball, mas hoje tudo que eu faço é em prol dele, né? Para ele e para a comunidade em geral. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, tanto pela licenciatura 2011-2015 e quanto bacharelado, né? Fiz uma nova graduação para complementar os meus estudos e me formei em 2020. Tenho pós-graduação em handball, né, onde fiz de forma remota, e hoje, com a pandemia, cada vez mais a gente tem se especializado e feito cursos, né, nas áreas que nos atraem via internet, enfim, né? Eu aqui em Santa Maria trabalho com projetos envolvendo handball, né? Então, eu tenho um projeto de handball para meninas de 12 a 17 anos, que é o projeto Unihand, a gente chama de escola de handball, onde a gente trabalha todas as atmosferas lá com elas. Elas são praticamente a minha base, porque eu também sou técnica de handball da Universidade Federal de Santa Maria, tenho uma equipe feminina, né? Tô lá há quase 3 anos já com as meninas, passei de atleta para técnica,
E a minha trajetória começou lá em 2011, né, quando eu comecei a me envolver com os estudos do handball, porque sempre fui atleta, né? Eu jogo handball desde os meus 16 anos, iniciei muito tarde, passei muito tempo no banco, muito tempo enfrentando barreiras para poder estar em quadra, né? Até esses dias comentei da minha história, que chegava ao ponto de convidar pai e mãe para assistir jogo e eles me assistiam sentada, né? E aconteceu em determinado momento de eu decidir que não iam ser mais as pessoas que iam me barrar aquilo que eu queria. Então eu comecei a estudar o handball e a treinar o handball. Então eu trabalhei ele com todas as atmosferas e passei a ser mais atuante, né? Joguei muito handball de areia, o handbeat. Até eu vi que o senhor compartilhou aqui com o pessoal a cartilha, né? Que também me envolvo com trabalhos teóricos para ajudar no referencial da modalidade, né? Do handebol em si. E me transformei, né? Acabei me envolvendo muito com handball e hoje em dia eu ainda trabalho com ele sendo atleta, mas não da minha equipe, né? Já cheguei a ser treinador e atleta, dava uma confusãozinha, mas aí a gente foi sabendo separar as coisas. E hoje eu jogo por outras equipes daqui do Rio Grande do Sul, né, que me chamam para fazer participação. E também sou árbitra de handball, tenho curso pela Federação Gaúcha daqui e pela Federação Catarinense também, os cursos na área da arbitragem, né? Então, praticamente a minha vida toda com o handball. E agora surge essa maluquice de handebol de botão. Era isso que eu ia, justamente essa observação que eu ia fazer. Você vai falando, e aí na sua fala, handebol, 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 né? Quer dizer, Sim. É uma vida mesmo, como você disse, né? Ligada ao handebol. Inclusive, eu queria aproveitar que você mencionou essa questão da cartilha e comunicar às pessoas aqui presentes e quem estiver assistindo, de que na descrição da nossa atividade eu coloquei um link. Eu trouxe ela para mostrar também, ó. Ela está em PDF. Por trás do handbeat, conhecido também como handebol de areia. Isso. Né? E também eu fiquei curioso assim, sobre essa coisa da bola, do que cada bola numa parte de areia, né? Dentro da cartilha tem fotos, ilustrações. Esses desenhos aqui, para vocês terem noção, eu fiz à mão, tudinho, para poder passar por um programa no computador, né? Fotos de muitos jogos. A Ju, que é minha amiga, ela é fotógrafa, conseguiu para nós. E dentro da cartilha, Wellington, a pessoa ela pode aprender sobre a história, sobre o contexto, pode ensinar, né? Então, professores têm até ideias de exercícios sobre handball de areia, inserir na escola, em tipos de ambiente, que nem sempre tu vai ter um terreno arenoso, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul, às vezes não temos um lugarzinho que vá conseguir mostrar esse conteúdo, né? Mas eu acho que a gente nunca pode deixar de mostrar e contemplar todas as manifestações de cada esporte, né? Não é porque eu não posso praticar com os meus alunos o handball de areia que eu não vou apresentar, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Claro, toda produção humana é preciso que, na medida do possível, né, os seres humanos tenham acesso dentro de um processo de humanização, né? Então, a professora Luma, ela disponibilizou o link para essa cartilha, que está aqui na descrição da nossa atividade. Também tem na descrição da nossa atividade o link que remete à matéria do jornal Diário, um jornal aí de Santa Maria. Jornal esse, como eu disse, eu tomei conhecimento em relação ao handebol de botão. E tem também um link de um livro, né, o livro que a professora está mostrando aí. Deixa eu sair. Aqui, ó, handball, as histórias de desenvolvimento do esporte em diferentes matizes. Faço parte de alguns capítulos e tem um específico falando sobre o Estudando o Handball, a revolução do profissional. Você poderia falar um pouquinho sobre esse material, Luma? Claro. O livro. São 7 capítulos, não é isso? Você tem capítulos também nele?
dentro do livro, a gente conta com vários autores, né? Alguns falam sobre o handball escolar, o handball da escola, o handball na escola, as percepções. Nós temos atletas que foram da seleção brasileira e que são do handball de areia, professores que trabalham com essa modalidade dentro de outros contextos, né? Então, cada um traz uma visão com o handball aqui em diferentes locais, certo? E a minha parte, o meu capítulo principal, que eu ajudo outros também, mas o meu principal fala exatamente da busca pelos estudos acerca da modalidade, né? Que é isso que vai revolucionar a nossa vida profissional e ajudar outros tantos com a inserção das pedagogias, né? Então, que o professor ele tem que ir atrás das manifestações daquele esporte, e eu falo especificamente do handball, mas acredito que seja para todas as modalidades, né? Se eu estou ministrando aulas de handball, eu tenho que falar do handball de campo, do handball de areia, do handball de cadeira de rodas, do handball de botão agora. Se eu falo do futsal, eu tenho que falar do futsal, do futebol de mesa, do fute-mesa, né? Eu tenho que buscar estudar e estudar todas as atmosferas que permeiam essa modalidade. Então, na hora de apresentar, não só a teoria ou só a prática, elas são indissociáveis, né? É trazer os dois conteúdos de forma que contemplem esse cidadão, né? Esse aluno aí, que ele vai conseguir participar ativamente da modalidade e escolher aquela que ele vai gostar mais, vai querer trabalhar futuramente, né? Muitos daqui do livro eram atletas e hoje são professores de universidade, né? Professor de escola, todo mundo começou de alguma forma. E eu acredito sempre que começa tudo na educação física, né? Lá onde a gente se manifesta, planta sementinha nos alunos. Então, esse livro traz toda essa gama aí de entendimentos acerca do handball, em todos os meios, né? Com percepções diferentes de cada autor. E como é que chega no handebol de botão? Essa sua trajetória toda do handebol, essa riqueza, né, de experiência que você tem, culminou, digamos assim, nessa ideia. Como é que surge essa ideia, né, Luma? Assim, você, de repente, foi com base no fute-mesa, foi com base nessa experiência, você diz assim, poxa, por que não um handebol de botão também? Conta um pouquinho como é que chega essa ideia na sua cabeça e como é que você vai agir para poder materializar isso, tornar isso algo concreto. Conta um pouquinho aí para a gente. Muito bem. Primeiro, eu achei que eu realmente estava meio louca, né? Handball de botão. E as primeiras vezes, assim, ainda eu me ouvia, mas não acreditava muito, eu acho, sabe? E, na verdade, ele surgiu de uma experiência, de uma prática pedagógica, né, de dentro da escola. Ele surge com alunos de 8º e 9º ano, onde eu era professora de educação física. E acontecia que já estava ali há 1 ano, 2 anos na escola e sempre conversei com os alunos sobre não ficar sentados nas aulas de educação física. Então, chegava um ponto que eles chegavam na aula e perguntavam, na hora do jogo, da prática, né, se podia sentar. E daí, se eles ouvissem que sim, estava tudo bem, podia sentar e ok. Se eu dissesse que não e sentasse, eles já sabiam que ia ter alguma consequência, né? Então, a gente brincava um pouco com isso. E até lá pelas tantas, eles vieram com essa pergunta e eu disse, não, hoje pode sentar, mas eu preciso achar uma alternativa para vocês trabalharem a modalidade, né? E de forma que vocês não façam a prática, digamos assim, a corporal, né? E fui para casa com aquilo, muito pensativa. Comprei um jogo de botão. Aí eu fui procurar nas redes sociais, na internet em si, na verdade, sobre o futebol de botão. Eu confesso que eu tenho vaga lembrança dele quando pequena, mas lembro mais do meu pai praticando, né?
dele falar e etc. Lembro da semelhança, mas de jogar não. Então eu fui até as regras oficiais do futebol de mesa, né? O futebol de botão. Comecei a dar uma lida, me interter, me olhar, ver se talvez eu criando regras pudesse ter um jogo naquela mesma dinâmica. Então eu comprei um kit, fui montando. Cada equipezinha eu procurei pegar equipes da Europa, que tem bastante índice de aceitação lá, né? E que principalmente tivessem brasileiros. Então eu escolhi 4 equipes. E nisso, que tinha os brasileiros e as brasileiras, feminino e masculino, colei um por um, manualmente, com papel contact, durex, né? E fui formulando essas regras e fui pensando. Levei meses para isso, para essa criação inicial das regras. E aí convidei o meu professor, que ele me convidou para esse livro, eu convidei ele para me ajudar com o handball de botão. E daí ele ficou pensando como é que nós íamos fazer isso. E fui para a escola num determinado período depois, eu já tinha meio que formulado aquela maluquice, e levei para a escola. Ô, pessoal, para fazer um questionário e tá valendo tantos pontos. E aí fui perguntando para eles sobre o futebol de botão, se eles conheciam, se eles já tinham ouvido falar em handball de botão, né? E só isso, era a única coisa. Aí eu voltei em outra aula e trouxe para eles, assim, aula expositiva. Eu disse, pois hoje eu vou contar para vocês que o handball de botão existe. E daí eles ficaram assim, né? E eu, pois quem vos fala é que trouxe. Então eu vou contar a minha história. E daí a gente começou a conversar sobre, eu mostrei os materiais para eles, né? E eles me ajudaram a construir e modificar as regras. Até separei um conteúdozinho para mostrar para vocês, que era uma lona inicial, era um material inicial, e hoje, como vocês podem ver, tá nessa mesa aqui, linda, maravilhosa. Então foi crescendo, mas a ação começou dentro da escola a partir de uma demanda, né, dos alunos, para que não deixassem eles sem o conteúdo, sem a prática da modalidade, de certa forma. Ok, então inicialmente teve uma participação efetiva dos estudantes nas aulas de educação física, né? Quer dizer, na perspectiva de solucionar um problema que você identificava, você aí puxou essa galerinha e disse assim, olha, vamos construir aqui uma possibilidade para alterar esse estado de coisa que eu não estou gostando como professora. Né? Vocês precisam estar em ação, estar em atividade, vocês estão na escola, é preciso que vocês estejam aprendendo alguma coisa, né? Virou uma transformação, né, pedagógica, porque eles me ajudaram a trazer uma nova possibilidade. Então, foi uma construção em conjunto. Hoje, eles são meus alunos do 2º ano, para te ter uma noção, né? E daí, às vezes, eles falam, quando eu comento lá no Instagram, que fui a primeira a jogar, né? Então, eles têm também esse sentimento de que eles ajudaram, e realmente, muitos deles que praticaram o handball de botão no início foram participantes ativos da pesquisa, que agora já está em artigo, né? Como eu havia comentado contigo. Entendi. Você preparou um material aí para mostrar para a gente, não foi? Isso. Quando nós começamos aqui, você tinha disponibilizado e eu tive condições de inserir ele na atividade, mas ele sumiu aqui. Se você puder colocar ele de novo aí, compartilhar a tela de novo, eu lhe agradeço, que aí eu insiro ele de novo aqui mais uma vez. Agora. Vou pegar o... Peraí. Vou fazer de novo que estava sem o áudio, só um momento. Aqui. Fique tranquila. Aqui. Isso aí, agora tá aqui, já chegou. Isso. Deixa eu colocar aí. Pronto, tá aqui na tela, já handebol de botão na escola. Arte bonita, isso aí. Viu? Bem bonita. Gostou, viu? Essa mesa, gostei. Muito, muito legal mesmo.
Esse é o meu outro lado. Eu adoro ficar criando essas artezinhas. Eu mandei fazer essa caricatura aqui, que sou eu com a mesa, né? Que ficou bem identificado. E a gente está sempre tentando criar um conteúdo diferenciado, tanto porque trabalho com alunos de ensino médio, e acho que isso também chama a atenção deles. Acabei pegando gosto, aí eu vou criando uma artezinha ou outra. Sim. Não por acaso você fez o desenho lá na cartilha, né? Para poder... Você também, aquela exato. Cartilha do Handbeat, né? Isso. Aí você desenhou à mão. Se me então, perguntarem, não acreditam que foi pro Paint aquilo ali, não né? foi tanta dificuldade assim, né? É uma coisa que você gosta também de fazer. Sim, aí eu me detenho bastante com isso, eu gosto. Certo. E aí, o desenvolvimento desse material, você tem alguns elementos aí. Aí é uma mesa, né? Você está com a mão sobre isso, a mesa. Aquela mesa que está aqui atrás, né? Sim, que eu mostrei para vocês do handball, que essa aqui é a minha mesa. Futuramente vou levar para a escola. Certo. Quando a pandemia me deixar, não é mesmo? Quando permitir, né, que a gente volte a... Isso até foi bom surgir o assunto, porque a situação aqui não está fácil, como bem o senhor falou no início, e a escola super está apoiando essa ideia que nós vamos ter o clube do handball de botão, né? Porque todo o material que eu vou levar e disponibilizar, ele é para ser higienizado, né? Então, a mesa, a lona, todo o material vai ser possível dos alunos estar mexendo e jogando e a gente higienizando e tendo todos os cuidados, né? Entendi. Então, Luma, se você quiser desenvolver um pouco mais o material que você organizou, fique à vontade. Muito bem, vamos lá então. Eu trouxe alguma coisa referente a esse handball, né? Essa nova manifestação aí, tive todo o cuidado, estudo e esforço para desenvolver tanto os materiais quanto as regras, né? Então, hoje estou trazendo esse conteúdo exclusivo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que também vai surgir no workshop que eu vou ministrar dias 13 e 14 de março, né? Então, esse conteúdo aqui é exclusivo para vocês. Então, uma breve apresentação, como já tinha falado, né? Formação acadêmica, especialização. Atualmente faço mestrado em Ciências do Movimento Humano, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou responsável técnica pelas equipes, no qual já comentei, handball feminino da FSM e Escola de Handball Unirente. Idealizadora do handball de botão em mesa e em lona, tenho diversos trabalhos teóricos na área do handball, né? E realizo palestras e mentorias abordando o handball em todas as suas manifestações, que é a pedagogia no qual eu acredito, certo? Então, vamos falar do handball como conteúdo, né? O handball, na verdade, ele é mais uma forma que existe teórica e prática da realidade escolar, né? E ele vem com diferentes culturas. As pessoas, os alunos chegam na escola muitas vezes já com um certo handball, né? E às vezes a aderência que ele vai ter daquela modalidade pode ser boa ou pode haver uma resistência, dependendo da cultura no qual ele veio. Se ele vem de um mesmo colégio com esse desenvolvimento, ele vai chegar naquela série no qual tu trabalha e ele vai apresentar ou aderência ou resistência, certo? Às vezes eles vêm de um lado, de outro. Acontece isso comigo na Universidade Federal. As meninas vêm de um canto do Brasil, com cada uma com handball. Então, às vezes, é diferente tu apresentar um conteúdo para essas pessoas, né? E aí, constantemente, nós, professores, estamos sendo desafiados a pensar pedagogicamente as metodologias mais adequadas para apresentar e desenvolver esse handball com essa parcela de estudantes, né? Então, aqui, como eu gosto muito de dizer, trabalhar o handball em todas as suas manifestações para tentar abarcar um máximo de estudantes aderindo ao conteúdo, certo? É importante que haja a participação desses estudantes na aula, assim como na minha pesquisa do artigo que deve estar saindo aí semana que vem, né, na mídia digital.
o handball na escola também, né? Porque foi lá que começou. Mas essa participação dos estudantes tem que fazer sentido para eles, certo? Aqui no cantinho tem uma foto das minhas alunas, na época, participando ativamente da construção e da melhora desse jogo, né? Elas detectaram que a lona era menor, né? Que teria que ser uma lona um pouquinho maior, que os botões tinham que se movimentar mais, né? Então, para elas estava fazendo sentido aquela prática. Então, nas modalidades, quando a gente vai inseri-las, vai apresentar um conteúdo, a gente tem que fazer sentido para eles também, não porque a gente quer apresentar o conteúdo, né? Então, buscar atenção, propiciar a participação deles nas aulas de educação física, que não fique engessado, certo? Isso vai ser um elemento para a gente poder estar arquitetando cada vez melhor o nosso trabalho. Acredito eu, Luma Aires, certo? Nós precisamos, nas aulas de educação física, inovação e criatividade. Eu acho que o professor ele não pode mais simplesmente chegar e largar a bola. Nós temos que estar em constante evolução. A pandemia me trouxe exatamente essas palavras, inovação e criatividade, onde eu percebi que eu precisava estar o mais próximo possível daquilo que os meus alunos usufruem, né? Fiz TikTok, apresentações diferenciadas de trabalho, vídeos, né? Tudo isso para tentar abarcar o máximo de alunos para os conteúdos da educação física, certo? Então, pensar em diferentes propostas para as aulas de educação física são possibilidades para que os estudantes percebam e analisem as diferentes práticas da cultura corporal de movimento, certo? E ainda desenvolver saberes sobre a manifestação esportiva ou sobre outras realidades, dessa forma possibilitando a criação de uma rede de significado sobre aquele conteúdo. E no nosso caso aqui, no meu a vida inteira, o handball, certo? Aí que surge o handball de botão, né? Ele contempla aqueles não adeptos ao jogo, né? Que não gostam muito do contato do handball, o contato mais severo, certo? Por suas vezes, eles não querem praticar, então contempla esse pessoal, essa parcela de alunos, mas também contempla aqueles que estão impossibilitados da prática, né? Talvez uma deficiência, né? Um cadeirante, atestado médico, né? Que muitas vezes o aluno deixa de fazer a educação física, mas não deixa de fazer outras disciplinas. E no handball de botão nós temos essa possibilidade de estar ajudando ele a entender sobre o conteúdo de outra forma, certo? Então, o handball de botão na escola, ele vai ser uma nova forma de jogar com as mãos. Eu gosto muito dessa frase, que para mim faz muito sentido, certo? Eu só troquei os meus botões, né, para estar jogando handball. E no contexto onde a gente reflete sobre a educação física, a gente tem que entender que o ambiente escolar, ele é propício, ele é fértil para o desenvolvimento de diferentes saberes sobre os esportes. Então, quando eu falo de manifestações, é tudo aquilo que permeia aquele esporte, e aqui em especial o handball. Então, foi pensado nisso que foi criado, né, esse trabalho, pensando nesses estudantes, que eles pudessem experimentar saberes além da prática corporal. Aí você vai me perguntar, mas então, se aquele simplesmente não quer fazer a prática, ele vai para o handball de botão, né? Tu vai deixar que ele faça a prática? Não é isso. Mas ele vai ter uma opção a mais, certo? E tu também vai ter uma opção didática, uma metodologia a mais para inserir dentro da tua aula de educação física, né? E o handball de botão, uma prática alternativa para o handball da escola, ele é o meu artigo que está sendo publicado, na verdade foi publicado, daqui a pouco ele está em mídia digital, e vou estar compartilhando com todo mundo sobre a pesquisa, né? Que ao pensarmos sobre os modos de difundir o handball no espaço escolar, em uma perspectiva onde temos o handball da escola e não o handball na escola,
nos auxilia a refletir sobre o fato de que um dos fatores que pode vir a contribuir para os estudantes terem aderência à prática é a apresentação de algo novo. Então, volta tudo aquilo que eu já falei lá no início, nós trazendo a inovação, a criatividade, isso pode fazer sentido e trazer algo novo para os alunos, certo? Um videozinho aqui sobre regras, que eu trouxe para vocês. O som, nesse caso aí, ele não está aparecendo mesmo, né, Luma? É só para as pessoas... E depois você explica, né? Como é que... Isso aí. Aí aqui ele tá só uma reprodução, certo? E aí depois ali no canal do YouTube o senhor pode estar disponibilizando, ou aqui quando entrarem, tem essas regras lá para todo mundo. Aqui eram exemplos, né? De mexidas de bola, sistema, como é que faz as saídas dos lances. Então, para começar o jogo, cada um joga um dado para ver que número sai maior. Sistemas defensivos no handball de botão a gente tem obrigatoriedade, então eu tenho que utilizar os meus botões de forma organizada, sistemicamente, né? 6-0, 5-1, 3-3, 4-2. Com isso eu já ensino a minha parcela de estudantes sobre esses diferentes sistemas, certo? Isso aqui tá no meu canal do YouTube, eu tenho já 2 vídeos sobre regras básicas, ok? Pronto. Então, quem tiver interesse, né, em poder estar ouvindo e conhecendo um pouquinho mais... Isso, só digitar handball de botão que já vai aparecer os vídeos eu vou deixar também na descrição dessa atividade. Isso, Luma, me permita só saudar aqui o professor Gabriel Melo, que esse professor foi o que eu mencionei em relação a que a gente fez uma atividade também. Nós fizemos uma atividade em agosto do ano passado, falando sobre futebol de mesa. Ele está presente aqui, que legal! Está vendo aí a sua apresentação também, queria saudá-lo. Vamos ver se trazemos mais botonistas. Muito obrigado, Gabriel, pela presença. Pois não, professora, pode continuar. Muito bem, capaz, é isso aí. Nós temos que saudar aqueles que estão sempre conosco, né, e que vêm contribuir de alguma forma. Então, a gente pode incorporar na nossa concepção educacional a possibilidade das aulas abertas, né? Que a partir disso nós vamos criar condições para que esses estudantes participem da criação do nosso trabalho. Por que não, né? Trazer essa parcela de estudantes para melhorar o nosso trabalho. Não simplesmente implementar conteúdos, né? O nosso querido Freire sempre disse, os alunos não são caixinhas que a gente larga ali e deposita. Não, eles têm que participar, né? Eles têm que ser ativos, nós temos que ajudar eles a serem críticos. Então, considerando o handball como um conteúdo pertencente a esse contexto e na busca da necessidade de uma prática pedagógica que contemple os estudantes e que não são adeptos das práticas, chega o handball de botão, né? Daí a gente leva ele como essa nova manifestação. E agora eu começo a trazer a transição de como começou para vocês, fotos, vídeos sobre esse trabalho. Eu comecei adaptando uma lona antiga que eu tinha, essa aqui em azul e em amarelo, onde eu tenho essas plaquinhas que eu levo para mostrar para os meus alunos as posições, certo? Tanto no ataque, ali com letras, e defesa com números. Isso eu mandei fazer, né, com a minha seleção brasileira campeã mundial, que eu sou super fã, e as minhas atletas referência na Europa como atletas da defesa. E isso eu levava para a escola no decorrer do ano após ano. Eu peguei a mesma lona e coloquei os botões. Então, aqui na outra foto, vocês conseguem ver já os botões, né, como eu criei. Aqui o Guior, equipe da Duda Morim, melhor jogadora da década, e aqui o Rostov, a
equipe no qual ela vai ser transferida agora no momento, certo? Mas na época, quando eu fiz, tinha Ana Paula. Então, por isso, cada uma tinha uma brasileira. Aqui as intervenções com os alunos, vocês podem ver que eu levei esta lona e levei uma folha grande, como uma quadra menor, para eles terem as duas dimensões. E ali eles foram me ajudando a criar. A primeira coisa que eles falaram era o tamanho, né? A bolinha saía facilmente da quadra. Então eles, prof, eu acho que uma lona maior, né? E aí que eu trouxe uma outra quadra que vocês vão ver em seguida e eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu queria falar para vocês alguma dessas possibilidades levando o handball de botão para a escola, certo? Para ensinar o handebol. Eu coloquei 5 principais aqui, né? Mas cada professor tem sua realidade, ele vai conseguir construir a melhor maneira de estar colocando o handball de botão nas suas aulas. Primeiro, conhecer as linhas e demarcações da quadra, né? Muitos alunos não têm noção do que é uma linha de 6 metros, de 9 metros, até onde o goleiro pode ir. E numa mesa, como vocês podem ver aqui atrás, fica fácil, né? Tu tá aqui em cima dela, tu simplesmente pega e mostra e apresenta, certo? Posições dos jogadores, então eu posso distribuir os jogadores mesmo junto com a... Vou afastar aqui para vocês verem. Mesmo junto com aquelas plaquinhas que eu estava usando, vocês podem usar aqui, certo? Então, ponta, armação, pivô, gente, ó, fica entre os 6 e os 9, de repente, né? Organização defensiva, todos os sistemas no qual eu falei para vocês, 6-0, 5-1, né, 3-3, mostrar para eles esse sistema, dependendo daquele... ano no qual vocês vão estar inserindo, né? Alguns anos ainda fica difícil trazer essas informações. Organização ofensiva, como eles se organizam, certo? Dentro da quadra e depois para a prática corporal em si. Regras, punições, né? No handball de botão tem 2 minutos? Tem 2 minutos, né? Tem 7 metros, tem cartão amarelo. Então, são muitas possibilidades de estar ajudando a ensinar o handball. O handball de botão ele vem como um a mais, certo? Ele não só para aquelas parcelas que podem ou não fazer a prática, mas também ensinar algumas dessas questões aqui que eu trouxe para vocês, certo? Agora, os materiais do handball de botão. A minha bonequinha aqui vai apresentar para vocês. A quadra eu aumentei, ela ficou em lona agora. Aqui tem o meu pai trabalhando com handball de botão em lona. Eu levei a lona lá na casa dele, ele reviveu momentos, né? Como a gente tinha conversado bem no início, Elton, muitos dos nossos pais remetem ao futebol de botão. Ele também achou estranho, mas foi lá, aprendeu, jogou e ainda me ganhou, né? Então eu adaptei aquela lona azul que vocês viram para essa laranja e ele super se adequou, né? Eu levo para onde ela quiser. Esse som tá saindo? Só uma pergunta. Não. Não? Mas, tá, não tem problema. Isso. Tem a dinâmica. Aqui nós temos a mesa de futebol de botão. Eu faço toda a pintura, né? Detalhe por detalhe. Depois eu aplico uma lona no qual eu criei com medidas, né? A minha designer gráfica que fez para mim. E aí aqui o videozinho com todo esse processo que demora bastante, dói a coluna, mas é um trabalho satisfatório, certo? Vou mostrar para vocês. Eu vi um material muito semelhante também no xadrez, mas não é necessariamente lona, né? Mas aí não é lona não, né, Luma? É um outro material, né? Desculpa que eu não te ouvi. Tu pode repetir? Esse material que você utiliza na mesa, porque assim eu achei ele semelhante a alguns que eu vi em relação ao xadrez. Tu diz Esse o adesivo? É isso, é um adesivo,
É um adesivo específico que eu mando fazer aqui na gráfica para deslizar o botão, porque senão criaria uma certa aderência, entendi, né? Entendi. Isso. Tem alguma especificidade, esse adesivo? Algum nome específico? Se não me engano, é vinil. Eu acho que é vinil. Vinil. De tanto que eu peço, eu já até não lembro mais, mas eu posso confirmar depois. Tranquilo. Aqui aparece também os pallets, né? Como vocês podem ver, eu mandei fazer com marceneiro para a minha mesa, então esses são meus. A mesa tu leva para qualquer lugar também, só é mais difícil, certo? Mas tu também coloca embaixo do braço, tá levando a mesa de... A diferença delas, mesa para lona, tá principalmente nas bordas, né? Que na mesa aqui a gente tem a bordinha para a bolinha não sair. O piso é diferenciado, né? Tem até uma certa aderência diferente. E no lona, a gente não tem as laterais, né? Você tem que verificar como que fica melhor para poder jogar em si, né? Mas essas duas opções aí que foi criada. E aqui tá a mesa, novamente, com os botões, certo? Também trouxe foto aqui da paleta, que é para impulsionar, os dados que a gente joga para ter o nosso número de lances por vez, a bolinha eu confesso que eu ainda quero adaptar ela, acho ela leve esta, certo? Os goleiros aqui que eu estava usando bem no início da criação, então de equipes da Europa, como eu falei para vocês. E aqui embaixo um kitzinho de lona, para vocês terem uma noção, né? Guarda tudo isso numa caixinha organizadora. A lona você pode colocar até embaixo do braço, tá levando para a escola. Então é uma super alternativa. Aqui tem um videozinho eu jogando, fazendo uma graça, convidando o pessoal para participar. Vou mostrar para vocês. Talvez aí até responda um pouco, mas se você puder desdobrar um pouquinho essa questão, que o professor Gabriel colocou aqui, né? Ele diz assim, não peguei no início, mas foi demonstrado como funciona no jogo. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou aproximar a mesa aqui, fazer um exemplozinho. Vocês conseguem enxergar daí, pode ser? Eu vou tentar aproximar aqui. Isso, tenta aproximar aí pra gente ficar melhor. Vamos ver. Tirar a cadeira aqui. E aí, como é que tá? Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu vou sair aqui da tela, porque aí só fica você, só fica a tela que tem esse material, você e ele. Isso, pode ser então. Aqui. Vamos lá. Rapidamente, para a gente entender um pouquinho desse jogo. 2 equipes, tá? 6 botões, um goleiro, 6 botões, um goleiro. Inicial do jogo. A gente joga 2 vezes o dado. Então, eu joguei, deu 3. Mais 3. Eu tenho até 6 lances para fazer a minha jogada, tá? Então, eu, Luma, sou esse laranjinha aqui, perfeito? Então, eu vou pro ataque, como no handball indoor, todo mundo na linha, certo? Tenho 6 lances. Nos meus 2 primeiros, eu não tenho contagem. Então, eu posso fazer 2 passes se eu quiser. Posso fazer 1, 2, perfeito? Depois que eu fizer esses 2, tá valendo meus 6. Aí, agora eu vou me organizar ofensivamente, mas antes disso, o meu adversário ele deve escolher um daqueles sistemas que eu comentei para vocês, né? 5-1, 6-0, enfim. E aqui ele escolheu, digamos, 5-1. Esse é o sistema defensivo dele. Eu, Luma, vou me ajustar depois que ele fez a defesa dele. E eu tenho até 6 lances, certo? Então, aqui. Vou ficar assim. A partir de agora, eu só posso chutar se eu avisar. Então, eu, de repente, estou fazendo aqui. 1, 2, 3, 4, no mesmo botão até, tá? 5. E agora, é o meu último, eu posso chutar, certo? Eu tenho que avisar o meu adversário que eu vou chutar. Então, vou chutar. Aí o goleiro vai se ajustar melhor como ele quiser, que é um dos únicos momentos que ele se mexe no jogo. E eu vou tentar fazer um gol. Percebe que a minha bola tá pra lá, mas eu vou tentar
fazer o que eu consegui, certo? Que é o meu último lance. Chutei, errei o lance. O que acontece? Perdi, andei, né, dentro do handball. Se eu tô com a posse da bola, eu tenho uma falta técnica. O que acontece? O meu adversário vem pra bola, eu defendo com um dos meus sistemas que eu quero, tá? Então, por exemplo, 6-0. Ele vai lá, joga 2 vezes o dado dele, 10 mais 2, 12, tá? Ele tá aqui porque ele vai cobrar a falta. Ele já vai poder se arrumar como ele acha melhor os botões, que é de acordo com a defesa, né? E agora ele vai ter aqueles 12 lances. Então, ele pode fazer um passe, 1, 2, fez outro passe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quero chutar. Tenho 12, mas no 9 eu quero chutar. O goleiro vai se ajustar, certo? E eu vou fazer a minha prensa. Olha lá, trave. Muito bem. É mais ou menos essa dinâmica. A gente tem ataque e defesa, assim como no handball. A gente joga os dados para fazer as movimentações, certo? E é mais ou menos isso. Conseguiram pegar aí? Eu acredito que sim, foi bem legal. É? Bem interessante. Deu para entender? Aqui nesse vídeo, que também estou para mostrar para vocês, está lá no YouTube, mas é uma partida de handball que eu joguei com a Mariana, minha assessora, então também dá para vocês entenderem a dinâmica desse jogo, certo? Handball de botão para todas as idades. É a parte que eu mais gosto. Aqui embaixo tem eu e a Mariana fazendo essa jogatina que vocês podem ver lá. Nós temos aqui a professora Sheila, minha amiga, recebeu o handball de botão lá em Nova Bação, no Rio Grande do Sul. E sabe com quantos anos esses meninos estão jogando handball de botão? 4 anos. É a minha menor idade de praticantes. Eles, inclusive, adaptaram o joguinho com a lona, né? Então, eles já estão se familiarizando com o handball. Quem sabe está criando um gosto desde pequeno, certo? Depois eu tenho a Fernanda aqui com 10 anos, fazendo perfeitamente os lances, né? Motricidade fina sendo trabalhada, né? De todas as idades. E aí vocês vão me perguntar, o meu praticante, ou a minha praticante mais velha, duvido vocês acertarem quantos anos? Aí agora tu vai colocar tua palheta bem aqui, tá vendo? Ó, devagar, cuidado. Aí tu vai fazer bem forte aqui no meio. Espera. Agora o som tá saindo, legal. Aqui no meio, pro teu botão acertar a bolinha e fazer gol em mim. Vai. Gol! O que vocês acharam, hein? Perfeita fazendo a movimentação, né, da palheta. A avó da Mariana, ela tem 93 anos, Wellington. Que maravilha. Inacreditável, sabe? Eu que fiquei maravilha. Esse vídeo, né? Ela disse que até ela vem chamando para jogar, que ela nunca se conectou tanto com a avó. Isso para mim foi muito gratificante. Muito legal, muito interessante. E aqui trouxe uns depoimentos de outras pessoas, certo? O meu pai fazendo a referência do futebol de botão, que para ele foi legal reviver, né? A Mariana, que ela é acadêmica de educação física, então o handball sempre teve na vida dela e ela pretende levar isso para a escola, né? Para os projetos. Tenho nada mais, nada menos que Duda Morim, melhor jogadora de handball da década, aprovando o handball de botão, né? Que ele vai ser uma forma lúdica de trazer o conhecimento do handball para muitas crianças, além de ajudar os professores a disseminar a modalidade nas escolas. Ela parabenizou o projeto, eu fiquei extremamente feliz, né? Que ela faz parte disso. Ela, Babi Arenharte, as meninas da seleção ali. Semana passada mandei para a ex-capitã Dara, né, para a psicóloga Alessandra, para todo mundo estar levando o handball de fato para alguns locais. E para finalizar aqui, trouxe alguns depoimentos de pessoas que praticaram handball de botão, inclusive uma professora de graduação, que eu fiz aula lá para ela. Eu só quero ver se vai sair o som. Se não sair o som, não tem problema. Você me avisa, tá? Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Silene.
Eu sou professora no curso de Educação Física na Faculdade Metodista Centenário, aqui em Santa Maria, e eu vim aqui hoje falar um pouquinho para você sobre o handebol de botão da Luma. Em função de todo o envolvimento, a trajetória, as experiências e as vivências da Luma, né, com o handebol, então ela foi convidada para ministrar uma aula na disciplina de handebol. E, dentre todos os aspectos que ela abordou nessa aula, ela nos apresentou, então, o handebol de botão, que eu achei uma iniciativa fantástica, achei muito criativo, pode ser utilizado na escola, pode ser utilizado em clube ou até mesmo em casa, e também pode conquistar diferentes faixas etárias, pode ser jogado por crianças, por adolescentes, até por adultos. E acho que é muito legal essa questão de tentar conquistar novos praticantes de handebol, porque geralmente na escola, as crianças, os adolescentes, eles gostam mais do futebol, gostam mais do vôlei, né? Então, outras modalidades coletivas, elas vão ficando um pouco esquecidas, né? E enfim, porque sempre os alunos preferem sempre aquelas mesmas modalidades. Então, eu acho que o handebol de botão é uma estratégia muito interessante para conquistar os alunos, né? Para mostrar a dinâmica do jogo, para mostrar as regras. E a partir disso, eu acredito que muitos possam se interessar mais por depois praticar realmente o handebol na quadra. Outra questão que foi comentada durante essa aula que a Luma ministrou para nós foi a questão de que o handebol de botão, ele traz esse resgate de jogos da infância, né? Alguns alunos comentaram que lembraram muito de jogar o futebol de botão, então tiveram essa oportunidade novamente de praticar na mesa, né, com os botões, o handebol de botão. Então, esse feedback dos alunos, então, foi muito interessante. E em relação a utilizar o handebol de botão no ensino superior, o que eu achei mais interessante é que ele auxilia muito os nossos acadêmicos a entenderem a posição e a função dos jogadores em quadra e também os sistemas defensivos. Então, no momento que eles observam as movimentações dos botões, né, como acontece toda a dinâmica do jogo, isso facilita muito a aprendizagem em relação à posição dos jogadores e principalmente os sistemas defensivos. Eu já sou muito fã de todo o trabalho da Luma, né, de toda essa paixão que ela tem pelo handebol e a forma como ela tenta disseminar isso. Então, quero mandar um grande abraço para a Luma, parabenizar mais uma vez por essa iniciativa e desejar sucesso e que o handebol de botão conquiste cada vez mais adeptos. Grande abraço. Professora Silene mandou muito bem, e aqui o das meninas é rapidinho. Oi, gente, eu já quero falar com vocês sobre handebol de botão. Esse projeto que foi idealizado pela Luma, no qual eu já tive a oportunidade de testar e de jogar. É um jogo muito divertido e interativo, dá para jogar com a família, dá para jogar com os amigos, além de ser uma nova e ótima forma de abordar e aprender sobre esse esporte que a gente gosta tanto. Então, para saber mais, é só ficar de olho no perfil da Luma. Beijos! Olá, eu me chamo Larissa Godoy e hoje eu vim contar um pouquinho, então, da minha experiência com o handebol de botão. Eu não conhecia o jogo, nunca tinha ouvido falar, a não ser o futebol de botão, né, que é algo que a gente já estava acostumado a ver. E então quem me apresentou foi a Luma Aires, que é a idealizadora desse projeto, né. Ela me apresentou, me ensinou as regras, a gente jogou a partida de handebol de botão. É um jogo muito interativo, é um jogo divertido, é uma forma diferente de jogar handebol. E eu acredito que é uma proposta muito interessante para levar para dentro da sala de aula, para fazer com que os alunos tenham
uma visão diferente também da prática da educação física. É um jogo que vai agregar muito nas aulas e eu acredito que ele tem um potencial gigante. Basta só os professores se interessarem também e abrirem os olhos para novas oportunidades de trabalhar, então, esse esporte que é algo que a gente tanto gosta. Aí as meninas fazendo seus relatos, né, sobre o handball de botão. Uhum. E finalizar aí, professor, meus contatos, né? O senhor viu que é fácil entrar em contato comigo e ter acessível. Fácil entrar e obtém de imediato a resposta. Exatamente, eu tô aí por dentro de tudo que... E você vai estar realizando agora, né, Luma, dia 13, 14, um workshop, não é isso? Isso. Justamente sobre o handebol de botão. Agora, dias 13 e 14 de março, vou fazer em 2 dias muito conteúdo, né, sobre o handball de botão, as possibilidades dele, né, Wellington? Na escola foi uma parte, certo? Eu ainda tenho no clube, em casa, né, em diferentes ambientes, eu posso estar levando o handball de botão com diferentes propósitos, certo? Vou contar todas as regras, né, uma por uma. As regras, eu já reformulei ela umas quantas vezes, certo? E ainda tem algumas ideias. Eu vi ali no chat que o Gabriel também fez uma consideração. Exatamente. Eu queria até colocar aqui, para que o pessoal pudesse dar uma visibilidade, né? Que eles pensando no futebol de mesa e no handebol, acho que poderia adaptar algo para ter uma maior troca de passes. Claro que com isso precisaremos de mais técnica. Em relação ao futebol de mesa, né? A gente, logo que começou com as criações, foi uma determinada regra, né? Depois, eu vou agora escrever o meu segundo artigo com as percepções de outra parcela de praticantes. Aí são professores, atletas de handball e acadêmicos de educação física. E aí é outra construção, certo? É outra ideia de regras. Então, essa situação de maior troca de passes, eu estou querendo colocar, principalmente pela ideia do engajamento que a gente tem no handball indoor, né? Eu quero tentar aproximar o máximo que eu conseguir do handball indoor para o handball de botão, certo? Então, eu ainda estou aí querendo fazer mais dele. Tem uma versão, eu ainda quero outra, se possível. Então, vai estar tudo no workshop, certo? O workshop, a partir de hoje, ele aumentou o valor. Eu vou aproveitar para falar aqui, Wellington. Ele foi para R$ 179,90. Mas, aproveitando já, para todo mundo se inscrever. Quem se inscrever, né, pagando via Pix, direto lá comigo ou com a minha assessora, Mariana Sacol, vai pagar apenas R$ 99,00, que é o valor do outro lote ainda, né, para aproveitar e se inscrever para ajudar a disseminar essa prática do handball de botão. E essa dinâmica de transformação, né, Luma, assim, ela segue a própria dinâmica, digamos assim, de gênese do handebol de botão, né? Porque o handebol de botão ele começa justamente com essa articulação e contribuição junto com os estudantes, e esse processo de aperfeiçoamento vai se dando também com a vivência e a participação de profissionais, de estudantes, etc, 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 né? Exatamente. É nessa efetivação da própria atividade que vai se procurando o aperfeiçoamento dela. Da ideia, exatamente, professor. A Mariana Sacol, que você acabou de citar, ela está aqui dizendo que tem um orgulho de você, muito grande. Obrigada, minha amiga. A melhor experiência com a família nesse momento da pandemia, sem dúvida, foi com o handebol de botão. Olha que legal, ela da avó de 93. Pensa que coisa boa se conectar, né? Ela disse que jogou com os pais também. Eu vivo indo na casa do meu pai e da minha mãe e leva. Minha irmã foi uma das primeiras a ver essa maluquice. Então, assim, é um projeto que ele pode ser colocado em qualquer ambiente,
né? A gente falou especificamente aqui da escola, mas ele pode estar na graduação, né, professor, que nem a Silene falou, pode estar dentro de casa, auxiliando em outros aspectos, né? O jogo, ele vai interter e trabalhar outros aspectos com determinadas pessoas em diferentes ambientes. Então, a Mariana traz um relato muito legal, porque realmente isso é muito importante, né? Essa construção que cada um vai ter com o handball de botão. São diferentes relatos, né? A Mari agora está colocando aí o contato, né? @LumaAires e @MFHSCC, que é os nossos Instagrams, né? Para indo saber mais do handball de botão, ajudando aí com a divulgação, que é muito importante. Hoje a gente tem a mídia como nossa vitrine, né? Então, quem puder também compartilhar, mesmo que não vá participar, ajuda aí na divulgação. Com certeza. Eu na medida que você ia apresentando, eu fui colocando aí também, mas o seu contato por e-mail. Então, a Mariana aí amplia a possibilidade de contato, colocando também o endereço, o seu endereço, o seu e o dela, né? No Instagram. Isso aí. No Instagram. Ok. Antes de... A gente já tá finalizando, Loma, aí, já temos 1h05, né? Olha aí! A gente já tá finalizando, e eu gostaria apenas de fazer uma observação nesse processo de desenvolvimento dessa atividade, né? Como eu conversei com você antes de entrarmos aqui. No campo da educação física, eu fiz essa observação também na atividade com o professor Fernando Aguiar, que ele falava sobre a questão do xadrez, né? E Sim. Aí eu dizia que é muito importante para nós, professores, ao estabelecermos atividades como essa no interior de um ambiente educativo, que é a escola, que possa estar veiculando essa atividade no contexto da função social da escola, né? Quer dizer, essas experiências que a Mariana teve em relação ao handebol de mesa, com a família, e em outros ambientes que não a escola, são experiências, com certeza, muito importantes, mas no âmbito da escola, a escola é aquele espaço que cumpre uma função específica, né, que outros espaços não cumprem. Verdade. Então, como você mesmo disse, né, no início, assim, não é simplesmente uma reprodução do movimento, não é simplesmente uma reprodução da técnica ou da tática a respeito do futebol. Não, é um conhecimento esse que foi produzido pela humanidade, né? Veja que você que chega no handebol aos 16 anos, e você disse que é tardiamente isso, mas Sim. Toda essa experiência que você acumulou enquanto estudante, enquanto atleta, enquanto professora, culminou numa ideia, né, que se materializou no handebol de botão. Esse próprio percurso feito pela professora Luma pode ser também reproduzido em uma outra base com os próprios estudantes no interior da escola, né? Potencializando ou procurando potencializar naqueles estudantes ou nos estudantes o que algumas abordagens no campo da educação física, principalmente a abordagem crítico-superadora ou a psicologia histórico-cultural, a pedagogia histórico-cultural, vem falando, né, a respeito do desenvolvimento do psiquismo. Então, a questão da sensação, da percepção, da memória, da atenção, da linguagem, do pensamento, né? Então, que nós possamos, nós professores de educação física, possamos estar desenvolvendo essas experiências fantásticas, extremamente ricas, no âmbito da escola,
com essa intencionalidade pedagógica, né? Para que não seja, né, professor, assim, mais uma atividade a ocupar um tempo do estudante que está na escola. Bem, esse tempo, de uma forma ou de outra, ele pode ocupar no playground do prédio dele, no interior da casa dele, jogando com o pai, com a mãe. Agora, na escola, é tipo assim, ó, na escola o papo é outro, né? Nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer isso no contexto de uma função pedagógica, né? Preocupado com o desenvolvimento das funções psíquicas desse estudante, né? Então, é essa observação que eu gostaria de fazer e que, com certeza, torna-se, esse elemento torna-se mais rico com outras variáveis ou variantes de modalidades esportivas que nós já conhecemos, como é o caso do handebol, né? Então, o handebol de mesa amplia essas possibilidades, né? Amplia justamente atendendo determinadas particularidades de estudantes, né? E isso também existe e o professor precisa ficar atento, como você também bem observou. Exato. Então, professora, eu queria mais uma vez muito boa sua agradecer mesmo assim a sua participação, a sua gentileza, o atendimento a esse chamado, né? Ocupando aí um sábado, uma parte da tarde do seu sábado, com essa tarefa de socializar o que você já acumulou, né? Isso é muito bom. E o nosso canal está aberto a qualquer outra possibilidade. Sempre que você quiser comparecer e contar novidades a respeito do handebol de botão, falar dessas transformações, né? A gente verifica aí ao longo da história de diversas práticas da cultura corporal a mudança das regras e não vai ser diferente no handebol de botão. Então sempre vai ter que tá dando essas atualizações, né? Então é isso. Vai surgindo. Obrigadão. Eu que agradeço. Fique inteiramente à vontade aí, quiser falar mais alguma coisa. Quero agradecer demais, assim, porque eu acho que o que faz da gente pessoas a continuar, a permanecer no nosso propósito, é exatamente as oportunidades que às vezes vão nos entregando, nos surgindo, né? Essa oportunidade de estar aqui para o YouTube, para tanta gente, né, que nos assistiu, que vai nos assistir, é impagável, assim, eu fico extremamente feliz. Eu disse para ti antes, né? Convidou, já estou aqui, já estou com roupa de ir, já estou pronta para te falar. E se for de handebol... Já está pronta para jogar. Já pronta para jogar. E se for handebol... entrar na quadra. Não tem sábado, não tem domingo, sendo handebol é sempre um momento para mim. Eu sou muito feliz de falar dessa modalidade que transformou a minha vida e eu tento ajudar tantas outras. Professor Gabriel aí também parabenizando pelo tema que nós trouxemos, parabenizando também pela sua ideia, pelo seu projeto. Acredito, inclusive, que ele deve falar alguma coisa lá nas lives também que ele faz no canal que ele tem com a galera do futebol de mesa. Então, mais uma vez, agradecendo aí a participação da Mariana, da Ayla, o Guilherme Sintra. Muito bom, né? Então, pessoal que... Diga, Luma, quer falar alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa, professor, que o Gabriel está aqui falando futebol de botão, você falou, e logo que saiu a minha matéria, a URG, União Rio Grandense de Futimesa, veio atrás de mim fazer uma live, uma reunião, e eles me apoiam hoje com a iniciativa do handebol de botão nas escolas, para que a gente traga mais botonistas mulheres. Isso é uma coisa muito importante. Foi bom você falar isso, porque eu notei a ausência de homens. Eu vi seu pai, por exemplo, né? Mas assim, em depoimento, fazendo essa atividade. Aí tu pensa, o futebol de botão quem criou foi um homem. Os praticantes, a maioria são homens.
Pois agora eu cheguei com o handball de botão e a mulherada tem que vir comigo agora. Né? Com certeza, aí tudo bem. Essa questão é muito legal da gente estar falando, nem lembramos agora, né? Mas sim. O handball, ele não, o handball, os botões, eles não têm gênero, né, professor? Então, vamos se divertir. Inclusive, as minhas equipes são todas coloridas, tem arco-íris, tem azul, tem vermelho. Com certeza. Tá pegando o botão e tá jogando. O importante é o conhecimento, a prática, né? Com certeza. E aí, Gabriel, se você ainda estiver por aí, fica a ideia de você convidar a professora Luma Ares para bater um papo com os botonistas daqui da Bahia. Isso! Né? Com a galera. Chama a Luma aí para bater esse papo. Se você fizer isso, me chame também, porque eu quero pelo menos assistir, para aprender um pouquinho mais. E o Guilherme está colocando aqui também. Obrigado, Hélio, Luma, adorei a ideia e todos os ensinamentos. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Esse canal, a ideia dele é justamente procurar socializar, né? Mariana já está me chamando para o workshop. Viu, professor? Acho que vamos ter que ir para o workshop. Eu vou ver as minhas possibilidades. As atividades remotas já começaram. Né? Aí, Gabriel está aí, ó. Vamos pensar em algo. Aí, daqui a pouco você vai estar sendo chamada lá para dialogar com o pessoal. Bem, é isso. O canal, eu acho que ele tem cumprido essa função de que estar socializando ideias, conhecimentos, sempre procurando também fazer, de alguma forma, uma análise crítica da sociedade, das coisas, dos fatos, dos fenômenos, das coisas que envolvem o esporte. Nós sabemos que o esporte ele não é isento das relações sociais de produção e reprodução da nossa existência, né? Então, é muito importante que a gente olhe para ele como um fenômeno social que é impactado e impacta também as nossas relações, né? Então, é possível aprender muito aprendendo sobre o esporte, sobre as suas características, sobre as suas formas, a maneira, a sua história, enfim, e procurar tornar o mundo melhor e, com isso, fazer com que nós também nos tornemos seres humanos emancipados, né? A conjuntura atual, ela tem mostrado uma face muito trágica das relações sociais, mas essa, com certeza, não é a face última e tampouco a face possível. Nós, seres humanos, já enfrentamos outros desafios, vencemos, porque a humanidade ela não coloca problemas que nós, seres humanos, não podemos solucionar. Então, é coletivamente, estudando, conhecendo, aprofundando, coletivamente e cientificamente, né, que a gente pode fazer uma intervenção, né, na sociedade, procurando sempre transformá-la, né? Então, a Ayla Moreira está dizendo se você já tentou confeccionar com material reciclado. É uma pergunta. Eu não tentei, mas esses tempos vieram me perguntar se poderiam adaptar, né, em vez de levar o meu kit, enfim. Eu dei a dica, né, que a gente pode estar fazendo essa construção em sala de aula, né, com tampinha de garrafa, com lona, com cartolina, né, montando a própria quadra. Então, assim, ó, vai depender muito daquele professor, da criatividade, do ambiente dele. O que ele vai fazer com o handball de botão, né? Então, assim, essa ideia de reciclar, de fazer com outros materiais, é a ideia, né? Cada um também faça o seu. Até no vídeo que vocês viram da avó da Mariana, ela mesmo cria as goleiras, ela criou as goleiras, né? Então, tudo é passível de tu estar adaptando. Eu faço um molde aqui, que é aquele que eu construí, né? E quem quer tá disponível para compra também, os kits de handball de botão em mesa e em lona, mas a ideia nunca foi ganhar dinheiro com isso, né, professora? É sempre que a pessoa não quer nessa possibilidade, compra, leva e dissemina essa possibilidade.
Essa pergunta que a Ayla coloca abre justamente essas possibilidades, né? Quer dizer, amplia inclusive o próprio sentido e o significado da prática do handebol de botão. Exatamente. Né? Aí você pode fazer uma atividade de reciclagem que culmine em materiais que potencialize a atividade do handebol de botão. Do handebol de botão, exatamente. Muito obrigado, Ayla, pela pergunta. Então, obrigado também a todos. E, mais uma vez, Luma, muito obrigado. Obrigada, Boa sorte no workshop, sucesso, tá? Obrigada, E estamos aqui. Espero lá. Estamos aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Fico eu à disposição também de todo mundo que assistiu. Vai lá no meu Instagram, me chama, conversa, e eu estou sempre disponível. E o senhor, mais do que nunca. Muito obrigado. Mas não saia daí, não. Fique me esperando um pouquinho. Viu? Então, pessoal, obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu peço que vocês, se não deram like, dê o like, se inscrevam no canal. E mais do que o like e a inscrição, os comentários, procure socializar esse conteúdo, né? Então, coloque esse conteúdo nas redes sociais de vocês, para que um maior número de pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, acesso a essas informações, tá bom? Então, estou encerrando aqui a nossa atividade de hoje. Muito obrigado e fique atento, porque para a semana nós teremos mais uma atividade. Grande abraço.